Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 12º ano. Vou neste vídeo então resolver um exercício sobre derivadas, mais concretamente no estudo da segunda derivada e de que forma é que esta segunda derivada nos pode transmitir o tipo de concavidades e a presença de pontos de inflexão de uma determinada função. Utilizarei também este vídeo no sentido de vos alertar para alguns pormenores e este exercício está projetado para fazer essa alerta ao determinar a derivada e depois também a calcular os zeros e a construir a tabela. São precisos, obviamente, alguns cuidados. Então o exercício é o seguinte: seja f uma função de domínio R exceto 0 e f', primeira derivada de f, tal que temos então aqui a expressão da derivada de f de x igual a 1 mais o quociente entre o produto de 4 vezes o logaritmo neperiano de x ao quadrado sobre x. Na questão temos então que estudar as concavidades e pontos de inflexão da função f. Bem, para vocês estudarem o tipo de concavidades e a existência de pontos de inflexão, vocês vão ter que determinar a segunda derivada da função f. Derivada essa segunda, né, que se determina derivando a primeira derivada da função f. Depois de termos a expressão desta segunda derivada, nós vamos ter que estudar o seu sinal, ou seja, vamos ter que determinar os zeros dessa segunda derivada e vamos ter que perceber em que intervalos é que essa segunda derivada é positiva ou negativa, de modo a construir uma tabela que nos permita inferir sobre o tipo de concavidades e a existência de pontos de inflexão. Então vou, em primeiro lugar, determinar a expressão da segunda derivada, que se faz então derivando aqui a primeira. Olhando assim para esta expressão, nós vemos que a operação transversal é aqui esta soma, e a derivada da soma é a soma das derivadas, então vamos ter aqui a derivada de 1 mais a derivada de 4 ln de x ao quadrado sobre x derivada. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Os termos então constituem esta soma, é uma constante 1, cuja derivada, vou colocar aqui as fórmulas noutra cor, derivada de uma constante é igual a 0, quer dizer que essa derivada de 1 dá 0. Quanto aqui à segunda expressão, reparem que eu tenho aqui este 4 a multiplicar. Esta segunda expressão, olhando para ela, é um quociente, então vamos ter que abordar a derivada do quociente, ou seja, se tiverem u sobre v derivada, isto há de ser então igual ao quociente, entre a derivada do numerador, o produto da derivada do numerador vezes o denominador sem derivar, menos então o numerador vezes a derivada do denominador, isto então a dividir pelo denominador ao quadrado. Mas antes de fazer isto, quer dizer, este 4 está a multiplicar, eu posso ver este 4 como 4 vezes aquela fração, 4 vezes ln de x quadrado sobre x. E quando vocês têm aqui uma constante vezes uma expressão, né, contém x, não precisamos olhar para isto como uma derivada de um produto, ou seja, eu vou tirar este 4 do cálculo aqui da derivada do quociente, não é que eu tivesse que fazer, não tenho, podia usá-lo, mas não quero andar com este 4 atrás de mim no cálculo destas expressões. Sendo assim, vocês podem sempre fazer isto, sempre tiverem k vezes u, onde é uma expressão com x, pode ser um polinómio, pode ser um logaritmo, pode ser uma exponencial, pode ser uma expressão grande, não interessa. Sempre que vocês tiverem k vezes u derivada, isto há de ser igual a k vezes a derivada de u, o que facilmente se pode concluir com a aplicação da derivada do produto. Ou seja, tem aqui um produto, cuja derivada seria então a derivada de k vezes u sem derivar, mais a tal constante vezes a derivada de u. Visto que a derivada de uma constante é igual a 0, anula este termo e ficamos exclusivamente com o segundo termo. Por isso, ter este 4 aqui a multiplicar por esta fração, eu posso desconsiderar o 4 a nível de cálculo da derivada deste quociente e depois do final, obviamente, este 4 irá multiplicar pela derivada deste quociente. Daí facilita um pouco a nível de cálculo relativamente a estas expressões. Okay? Então vou pensar
vou pensar aqui nesta segunda derivada. Derivada de 1 é 0 e depois vou então obter 4 vezes a derivada de ln de x ao quadrado sobre x e vou unicamente pensar desta derivada. Bem, se tem um quociente, tudo bem, e depois o numerador é um logaritmo, então terei que pensar também na derivada de um logaritmo, neperiano, neste caso, tenho o ln de u derivada é simplesmente igual à derivada do argumento do logaritmo, ou seja, o linha sobre o próprio argumento. Se tiverem um logaritmo de base diferente da neperiana, ou seja, logaritmo de u na base a derivada, quer dizer, está a ser a mesma coisa, o derivada sobre u vezes 1 sobre ln da base deste logaritmo. Ok? Mas como ln de e é igual a 1, se tiverem um logaritmo neperiano, a forma fica reduzida àquela expressão. Mas se não for o logaritmo neperiano, se forem outro, terão que ter algum cuidado. Estas formas estão então presentes no formulário do exame. Então, colocando em prática esta ideia, vamos obter a segunda derivada da função f como 4 vezes, vou abrir assim parênteses, e vou aplicar a derivada do quociente. Terei então assim ln de x ao quadrado derivada vezes x sem derivar, menos ln de x ao quadrado vezes a derivada de x, tudo a dividir então pelo denominador ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Efetuando então aqui os cálculos, estou-me a esquecer aqui dos sinais de equivalência, tendo então aqui a segunda derivada, há de ser então 4 vezes, e terei aqui na fração, derivada de ln de x quadrado. Vou então aplicar aqui a derivada do logaritmo, há de ser então x ao quadrado derivada. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x, terei então 2x sobre x ao quadrado, vezes então x menos, e terei então ln de x ao quadrado, vezes a derivada de x, que é igual a 1, então ficarei com ln de x ao quadrado. Isto a dividir então por x ao quadrado, continuando então a fazer o cálculo da derivada, terei então segunda derivada de f, há de ser 4, teremos aqui algumas simplificações. Reparem que x vezes x dá x quadrado, sobre x quadrado podemos então cancelar x com x, que seria x quadrado, a dividir por aquele x quadrado, e obtenho então 2 menos ln de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Tudo bem. Tenho então aqui a derivada, podia agora fazer aqui o 4 a multiplicar, não há problema nenhum, terei então aqui segunda derivada de f a ser igual, aqui fazemos a propriedade distributiva, ficaria então com 8 menos 4 ln de x ao quadrado, isto então sobre x quadrado, e teríamos assim aqui a derivada da função, ou melhor, a segunda derivada da função f. Depois de termos obtido a segunda derivada, o que nós temos que fazer é calcular os zeros da segunda derivada. Então, tudo bem, eu tenho aqui a expressão da segunda derivada, que seria igual a 8 menos 4 ln de x ao quadrado, sobre x ao quadrado, e vou então igualar esta segunda derivada a zero. E então, segunda derivada é igual a zero, seria equivalente a ter 8. Cuidado, tenho aqui uma expressão, né, onde o denominador contém a variável. Como é que nós resolvemos uma fração igual a zero? Numerador igual a zero e denominador diferente de zero. Não podemos dividir por zero, obviamente. Então, 8 menos 4 ln de x quadrado igual a zero e x quadrado diferente de zero. Sendo assim, vou agora resolver esta equação. Teria então aqui 8 posso passar, e então ficava menos 4 ln de x ao quadrado igual a menos 8, né? O que seria i x diferente de zero, né? X quadrado é diferente de zero, o x tem que ser diferente de zero. Agora dividiria tudo por menos 4 e obteria então ln de x ao quadrado exatamente igual
8 a dividir por 4, o que daria 2, né? E x diferente de 0. Agora, para fazer o cálculo para resolver esta equação, eu aqui podia optar por isto, né? Pegar no expoente e passar para trás o logaritmo a multiplicar, depois passaria o 2 a dividir e então obteria 1. Não podem fazer isto neste caso, certo? Mas vocês mas há uma propriedade, né, do logaritmo, que se eu tiver o logaritmo de A elevado a B, né, isto há de ser a mesma coisa que passar o B e ficar B logaritmo de A, né? Então se é esta propriedade, porque é que aqui não podem fazer isto? Muito cuidado. É que vocês aqui só podem passar este expoente para trás caso o A seja positivo, né? Caso o A seja positivo, vocês, ao passar este quadrado para trás, não estariam no mesmo domínio de equivalência, visto que, olhem lá aqui atrás, o domínio da função f é r exceto 0. Então reparem, se o domínio de f é r exceto 0, quer dizer que este x pode ser um número negativo, não há problema. Se tiverem menos 3 ao quadrado, né, dá 9, não há problema no logaritmo. Mas se tirarem este quadrado daqui, ficariam com um logaritmo de menos 3 e isso não existe. É que vocês passam este 2 ln de x. Se fizessem agora o domínio desta expressão, qual seria o domínio? R+. Então não estão no mesmo domínio de equivalência. Então neste caso, vocês não podem tirar o quadrado dali. Se o domínio da função f fosse R+, então tudo bem. O quadrado passa para trás, né? Multiplicar. Estão no mesmo domínio de equivalência, não há problema nenhum. Se o domínio for R, não podem fazer isto. Ok? Cuidado, é que se x pertence a R só não pode ser 0. O x aqui, este x pode ser negativo. Se pode ser negativo, este quadrado não sai dali. Ok? Não podem tirar o quadrado dali. Muito cuidado com isto. Esta propriedade é verdadeira, mas para valores de A positivos. Cuidado. Preciso ter algum cuidado com estas coisas. Isto era um daqueles cuidados que eu coloquei a função desta forma para vos alertar para esta ideia. Neste caso, o quadrado não sai dali. Certo? Porque o domínio da função é R exceto 0. O quadrado não sai dali. Se fosse R+, ok, pode sair. Porque aí o x, se o domínio é R+, o x só pode ser positivo. Então, sendo positivo, tudo bem, passa o expoente para trás. Se o domínio é R, x pode ser negativo, o quadrado não sai. E se fosse à quarta ou à sexta, também não sai. Ok? Cuidado com isto. Então, como é que nós resolvemos esta equação? É tranquilos, não é? O quadrado não sai, fica. Se não sai, fica. Tudo bem. Então, isto ficava x quadrado, né, igual a e elevado ao quadrado, certo? E então se tem e elevado ao quadrado, agora teriam x igual a mais ou menos raiz de e ao quadrado, certo? O que teriam aqui 2 zeros. Ou seja, teriam x igual a raiz de e quadrado, seria, visto que o e é positivo, reparem aqui o e é positivo, né? Quando vocês têm raiz de x quadrado, isto daria módulo de x. E se aquele x for positivo, ok, tiram um módulo. Não há problema. Como é um valor positivo, então podemos cancelar, né? E fica e, tudo bem. Então há de ficar x igual a e ou x igual a menos e. Reparem aqui num pormenor. Imaginem que neste caso a gente tinha tirado o quadrado. Imaginem que tínhamos feito erradamente isso. Passava o 2 a dividir, dava 1. Ficariam então com x igual a e. Perdiam esta solução. E esta solução vai estar no domínio, porque o domínio é R exceto 0. Vocês perdiam um 0, já ia dar bronca. Ok? Muito cuidado com isto. Depois de terminarem os zeros, né? Depois de terminarem os zeros e terem a expressão da segunda derivada, vamos construir a tabela de sinal da segunda derivada. Então temos assim aqui a tabela. Vamos colocar aqui o domínio, menos infinito, né? Mais infinito. E aqui temos estes dois zeros, então menos e, né? Espaço, e mais infinito. Não, também não é verdade. Cuidado. Muito cuidado. Ai, mas os zeros são. Nada contra. Os zeros são esses. Mas qual é que é o domínio da função? R exceto 0. Este zero que não pertence ao domínio há de ficar assim aqui no meio. Imaginem que a gente não considerava. Então metíamos espaço, mais infinito.
E depois aqui, a segunda derivada aqui é 0, mais, menos, mais, concavidade voltada para baixo. Pois e 0, né? Vocês ao dizerem isto diriam, tem concavidade voltada para baixo de menos é. E então é 0. Há função em x igual a 0? Em x igual a 0 a função existe? Não existe. Então tenham cuidado com isto. Outro cuidado que vocês devem tomar atenção. Se existirem buracos do domínio, né, têm de ficar na tabela. Então vamos meter menos infinito, menos depois espaço, depois 0, porque é um valor que não pertence ao domínio, a função não estará definida, certo? Tem de lá ficar, certo? E depois espaço, e depois mais infinito, tudo bem. São estes os pequenos pormenores que eu vos queria alertar no vídeo. É tirar este quadrado, depois fazer a tabela quando vocês têm o domínio, quer dizer, há algum ponto do domínio que calha aqui no meio da tabela e não é 0 da derivada. Vocês têm que pôr, né, que não pertence à função, cuidado com estes pormenores. Então teríamos aqui segunda derivada, né, e depois a inferência sobre o tipo de concavidade. Já sabemos que a segunda derivada aqui é 0, né? E é menos e é 0. Quanto ao sinal, é só dar aqui valores intermédios. Por exemplo, menos 1, se fizer ali menos 1 ao quadrado dá 1, ln de 1 dá 0, então anulava, 8 sobre 1, tudo bem, dá positivo, né? Se for 1, a mesma coisa, 1 ao quadrado dá 1, ln de 1 dá 0, 8 sobre 1 dá positivo. Tudo bem. Agora, antes de menos pensaria, por exemplo, em menos 10 ou algo do género. Reparem que 8 é positivo, né? X quadrado é sempre positivo, olhem aqui embaixo do denominador vai ser sempre positivo, então o sinal vai ser dado pela parte de cima. Se for menos 10, por exemplo, menos 10 ao quadrado dá 10, ln 10 vezes 4 vai ser superior a 8, né? Então vai dar negativo. Depois para a frente, se x for 10, né, vai dar a mesma coisa. Reparem que nós até estamos a observar aqui que esta segunda derivada, quer dizer, há de ter uma simetria. Há de haver aqui uma simetria relativamente à reta de equação x igual a 0, né? Se vocês colocarem ali para qualquer valor de x, né? Como vocês têm aqui o x quadrado e x quadrado, aliás, esta segunda derivada vai ser uma função par. Ela vai ser simétrica relativamente à reta de equação x igual a 0. Porque f duas linhas de x vai ser igual a f duas linhas de menos x. Dá para demonstrar. Se só vocês têm x ao quadrado, né? Há de haver simetria aqui. A nível, temos então o sinal da segunda derivada e vamos inferir sobre o tipo de concavidades. Bem, quando a segunda derivada é negativa, o tipo de concavidade f é voltada para baixo. Quando a segunda derivada é positiva, o tipo de concavidade é voltada para cima. Se depois a segunda derivada aqui é positiva, o tipo de concavidade é voltada para cima. Quando a segunda derivada é negativa, o tipo de concavidade é voltada para baixo. Se a segunda derivada é 0 e há uma inversão, há uma mudança de sinal da segunda derivada e do tipo de concavidade, então aqui é ponto de inflexão. Agora imaginem que o sinal da segunda derivada não muda. É negativo e depois continua negativo. Não seria ponto de inflexão. Não é suficiente que a segunda derivada seja 0 para vocês terem um ponto de inflexão. Okay? É preciso que a segunda derivada mude de sinal também. Além de ser 0, tem que mudar de sinal. Porque se a segunda derivada não muda de sinal, a função f não muda de tipo de concavidade. E se não muda a concavidade, não estamos perante um ponto de inflexão. Ponto de inflexão é uma mudança de tendência de concavidade. A função muda a concavidade. Se não mudar, não é. Mesmo a segunda derivada sendo 0. Ok? Cuidado. Aqui a segunda derivada é 0. Há mudança de sinal, então ponto de inflexão. Certo? Depois, agora é só preciso escrever aqui o texto, né? E então f tem a concavidade voltada para cima em x pertence ao intervalo concavidade voltada para cima de menos né? Menos até 0, aberto, e agora outro intervalo em 0, né? Aberto até fechado. Depois f tem
a concavidade voltada para baixo em x pertencente ao intervalo voltada para baixo de menos infinito até menos e, fechado, e em voltada para baixo é fechado, né, a mais infinito. Depois, f tem pontos de inflexão, aliás, tem dois, né, tem dois pontos de inflexão em x igual a menos e x igual a ok? E teríamos então aqui a questão resolvida. Muito cuidado, eu neste exercício coloquei, por exemplo, aquele zero ali que já sabia que ia calhar aqui no meio, porque já sei que a gente com algum descuido, calculamos os zeros, metemos os zeros e está feito. Não, cuidado, se houver pontos no domínio que não pertencem e calhar aqui na tabela, tem que colocar, e tem que colocar sem significado. Ok? E muito cuidado com esta propriedade. Vocês se mandam o 2 para ali, por um acaso perdiam o segundo zero. Se perdem o segundo zero, estragam tudo. Fico-me então por aqui quanto a este exercício e é sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.